Fala pessoal, Gabriel aqui novamente, hoje com um tema muito frequente que são as lesões de menisco no joelho. Vou chamar o nosso Dr. Daniel Hidalgo, ortopedista, cirurgião de joelho, para trazer mais explicações para vocês. Fala Gabriel, tudo bem? Obrigado aí por mais um tema e realmente as lesões de menisco são lesões muito frequentes da articulação do joelho. Meu nome é Daniel Hidalgo, eu sou médico com especialização em ortopedia e traumatologia e foco de atuação em cirurgia do joelho. Então antes de mais nada, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que são os meniscos, né? A gente tem dois meniscos em cada joelho, né? Um na parte interna da articulação, que seria essa estrutura azul aqui, e outro na parte externa, né? Os meniscos, eles são estruturas de fibrocartilagem que tem algumas funções dentro da articulação, né? Eles têm um formato de C, tanto na parte interna quanto na parte externa. A principal função dos meniscos é aumentar a superfície de contato entre o fêmur e a tíbia. Com isso, eles diminuem a pressão naquele compartimento que eles estão agindo. Eles têm também algumas outras funções, como por exemplo, atuar na estabilização da articulação, na distribuição de líquido sinovial. Eles funcionam como se fosse um amortecedor da articulação do joelho. E as lesões dos meniscos são bastante frequentes na articulação. A gente pode dividir essas lesões entre lesões degenerativas, que são lesões por desgaste, ou lesões agudas ou traumáticas, né, que tem algum mecanismo de trauma relacionado. Então, as lesões degenerativas são muito frequentes, são um achado de exame de ressonância magnética que acontecem realmente com bastante frequência. Normalmente, o paciente que tem uma lesão degenerativa, ele não tem sintoma algum na articulação, mas ele pode sim, se a lesão for uma lesão com uma certa instabilidade, apresentar um quadro de incômodo ou de dor na face principalmente interna e posterior do joelho, que é a localização mais comum dessas lesões. Então, normalmente o paciente com essa lesão, ele é um paciente um pouquinho mais idoso, né, que não relaciona, né, um trauma ao desenvolvimento, ao início da dor. E essas lesões, felizmente, são na maioria das vezes de tratamento não cirúrgico, ou seja, a gente consegue melhorar muito o quadro do paciente com fisioterapia e reabilitação, né? Durante esse período de reabilitação, o paciente faz modalidades analgésicas de fisioterapia e também faz um reequilíbrio de toda a musculatura ao redor da articulação do joelho. Já as lesões agudas ou lesões traumáticas funciona um pouquinho diferente. Essas lesões costumam ter um mecanismo de trauma relacionado, geralmente uma torção da articulação do joelho, e podem inclusive cursar com outras lesões da articulação do joelho, como por exemplo a lesão do ligamento cruzado anterior, lesão do ligamento colateral medial, lesão de cartilagem, entre outras. E o paciente que tem uma lesão dessas, na maioria das vezes sente uma dor abrupta relacionada ao trauma. E aí, quando ele chega no consultório, a gente precisa primeiro entender muito bem como a lesão aconteceu e depois fazer um exame físico bem detalhado dessa articulação. É importante a gente procurar o ponto de dor, né, o ponto de maior dor desse paciente na articulação do joelho. A gente faz algumas manobras, né, de estímulo para a gente também tentar identificar se a lesão é do menisco interno ou menisco medial, se a lesão é do menisco lateral ou externo, e para a gente poder pensar no padrão da lesão. Uma queixa que pode ter associação com lesão de menisco é aquela queixa de travamento da articulação. E aí, isso faz com que a gente pense numa lesão um pouco mais instável do menisco e também cria um alerta aí para a gente já pensar também no tratamento dessa lesão. Então, quando a gente suspeita de alguma lesão do menisco, a gente também tem que lançar mão de alguns exames de imagem. O principal deles, que a gente consegue ver com mais detalhe os meniscos do joelho, é a ressonância nuclear magnética. E a gente classifica essas lesões de menisco de acordo com o padrão de lesão, por isso que a ressonância também é muito importante. Então a gente tem lesões, por exemplo, longitudinais, ou seja, que elas são lesões que acontecem no sentido das fibras do menisco, fibras em formato de C. A gente tem aquelas lesões que são lesões radiais, que são lesões perpendiculares às fibras do menisco. Temos lesões também horizontais, né, que são lesões no sentido do menisco, e temos lesões também mistas, que misturam padrões diferentes de lesão. Tem alguns padrões específicos também, como por exemplo a lesão em alça de balde do menisco, que é uma lesão
frequente também que ocorre, lesões em flap, desinserções de raízes, que normalmente são variações desses primeiros padrões que eu citei anteriormente. E esse padrão é importante porque ele impacta muito na decisão sobre o tratamento mais indicado para o paciente. Lesões que têm uma estabilidade maior e que provocam poucos sintomas ao paciente, a gente pode tentar tratar de forma não cirúrgica, com reabilitação, com fisioterapia, em que o paciente também faz um fortalecimento muscular para tentar tirar a sobrecarga daquele compartimento. Então, lesões mais instáveis, que geralmente provocam um sintoma mais importante para o paciente, normalmente não tem uma boa resposta ao tratamento com fisioterapia. E aí, nessas ocasiões, a gente pode lançar mão de um tratamento cirúrgico, através de artroscopia. E o que é feito na artroscopia depende muito do padrão de lesão. Lesões, por exemplo, longitudinais, a gente pode tentar fazer um tratamento com sutura do menisco, que é aquele tratamento em que a gente, por vídeo, dá ponto na lesão para tentar fazer com que ela cicatrize de uma forma mais coaptada, uma forma mais junta ali os dois fragmentos do menisco. Outras lesões, como lesões radiais pequenas, na maioria das vezes a gente não consegue dar ponto, fazer a sutura e acaba fazendo uma retirada parcial, ou seja, uma meniscectomia parcial. É claro que a gente sempre tenta preservar o menisco, o máximo possível, em decorrência das funções que ele tem dentro da articulação, que eu mencionei no início do vídeo, mas a gente uma possibilidade sim para a gente fazer. Lesões muito instáveis, como por exemplo lesões em alça de balde do menisco medial, que são lesões que podem provocar, na verdade, um travamento da articulação, às vezes a gente precisa de uma abordagem um pouquinho mais precoce, E nessas lesões o travamento acontece porque uma parte do menisco se posiciona num local não habitual, impedindo com que o paciente faça tanto a flexão quanto a extensão da articulação. E aí, por isso, com o joelho ficar travado, a gente tende a indicar a cirurgia mais precocemente para resolver o problema do paciente. Normalmente, depois da cirurgia de menisco, o paciente já inicia de forma precoce a reabilitação. Aqui vale a pena ressaltar que depende muito de qual procedimento foi feito para o paciente fazer a reabilitação direcionada. Por exemplo, pacientes que foram submetidos a uma ressecção parcial do menisco são pacientes que normalmente podem pisar logo depois da cirurgia, usam pouco tempo de muleta, podem fazer a flexão e extensão do joelho de forma precoce conforme conseguirem. Já pacientes submetidos a uma sutura do menisco podem ter alguma restrição de mobilidade inicialmente no pós-operatório. Pacientes que foram submetidos, por exemplo, também a uma reinserção de raiz de menisco também têm pós-operatórios e reabilitação que devem ser feitos de acordo com a orientação do médico que fez a cirurgia. Então é importante ressaltar isso aqui nesse vídeo, que a recuperação após a cirurgia de menisco deve ser bem detalhada pelo médico que fez a cirurgia, porque cada procedimento que foi feito tem uma reabilitação que deve ser feita de acordo. Mas normalmente o paciente tem uma boa cicatrização quando faz a sutura e tem uma evolução satisfatória depois de uma lesão de menisco. Então, se você tem uma dor na articulação, sofreu uma torção no joelho, minha recomendação é que você procure sim um ortopedista. Se você quiser marcar uma consulta aqui comigo ou com algum dos colegas que atendem aqui na clínica, a gente tem aqui os canais de comunicação para vocês entrarem em contato, e também a gente deixa aqui os outros canais para perguntas, sugestões, para o que vocês precisarem. Tá? Um grande abraço a todos. Como pudemos ver, as lesões do menisco ela tem aspectos diferentes. Tem alguns casos que são cirúrgicos, outros casos conservadores, como explicado pelo Dr. Daniel. É importante fazer uma avaliação com o ortopedista. Se você tem mais alguma dúvida, quer mais informações, pode ver os nossos outros vídeos aqui no canal.